Desde os primórdios da cultura humana, há sempre existido uma ciência oculta, uma tradição silenciosa, que se perpetua por entre as civilizações, sustentando o conhecimento das coisas divinas, da alma e do cosmo. Esse saber, reservado aos iniciados e às ordens de mistérios, sempre reconheceu no verbo e na consciência, os alicerces da realidade, e na analogia, o método pelo qual o homem poderia elevar-se, até os arcanos mais profundos do ser. Entre as obras que legaram à posteridade, fragmentos dessa doutrina secreta, poucas possuem a autoridade e a potência simbólica do Corpus Hermeticum, um compilado de tratados filosófico-religiosos atribuídos a Hermes Trismegisto, que sintetizam os fundamentos da cosmovisão hermética, alicerçada no Uno Inefável, no Nous, e no Logos. O Corpus Hermeticum não constitui um livro único, mas sim uma coletânea de escritos reunidos, a partir dos séculos II e III da Era Comum, conservados em códices gregos e latinos, preservados em Alexandria, e resgatados por eruditos renascentistas, que os traduziram para o latim e, por meio de figuras como Marcílio Ficino, e Giovanni Pico della Mirandola, reinstauraram na Europa cristã, o eco da antiga filosofia primordial. A obra contém diálogos, revelações e instruções, transmitidas por Hermes a discípulos como Asclépio, Tat e Ammon, nos quais se expõem as grandes doutrinas da gnose hermética, articuladas na concepção de um Deus absoluto, oculto e incognoscível, no qual tudo subsiste, e de onde emana o Nous, a mente divina ordenadora, e o Logos, o princípio estruturante e manifestador do cosmo. Embora todos os textos dessa coletânea sejam preciosos para a compreensão da tradição esotérica ocidental, dois deles assumem posição central na doutrina hermética e na prática ocultista avançada. O primeiro, conhecido como Poimandres, é considerado a pedra angular do hermetismo. Nele, o discípulo Hermes recebe uma visão sublime da mente suprema, e contempla o mistério da criação do mundo, a geração da luz, o surgimento dos 7 governadores astrais, e a formação do homem, portador da centelha divina, mas aprisionado na matéria. Esse texto sintetiza a teogonia e a cosmogonia herméticas, descrevendo o drama espiritual da alma humana, e a sua possibilidade de retorno ao Uno, por meio da gnose e da purificação. O segundo tratado, o Asclépio, traz diálogos entre Hermes e seu discípulo homônimo, onde se desenvolvem as concepções herméticas sobre a alma do mundo, os poderes ocultos da natureza, os daimones, e a magia teúrgica, bem como uma visão profética do declínio moral da humanidade, e do desaparecimento do culto verdadeiro. O Asclépio é particularmente relevante para o ocultismo operatório, pois aborda com mais detalhes os procedimentos pelos quais o homem, em posse da ciência divina, pode interagir com as forças ocultas do cosmo, consagrar imagens, operar transmutações e alcançar a união com os poderes celestes. Ao escolhermos esses dois textos para nossa leitura comentada, não o fazemos por mera predileção, mas porque neles residem as sementes de toda a filosofia hermética, e o modelo arquetípico da própria via iniciática ocidental. O Poimandres revela ao iniciado a estrutura metafísica do real, e a natureza de sua própria alma, enquanto o Asclépio instrui quanto às operações sagradas, e ao destino espiritual da humanidade. São, portanto, chaves indispensáveis para o verdadeiro ocultista, que não busca apenas especulação, mas a realização efetiva da grande obra, a reintegração da consciência no seio do Nous. Nesta leitura, analisaremos esses textos em suas passagens essenciais, extraindo-lhes o sentido esotérico, estabelecendo paralelos com o hermetismo alexandrino, a filosofia platônica, os textos sapienciais das Escrituras, e os princípios da alquimia e da cabala. Em cada sessão, descortinaremos símbolos, conceitos e técnicas, oferecendo ao estudante avançado as ferramentas necessárias para operar sua própria ascensão espiritual, e plasmar, em si, o arquétipo hermético do homem divino.
A jornada se inicia com o Poimandres, cuja visão da mente suprema, e da criação da luz, inaugura o processo de descida e retorno, no qual o iniciado deve reconhecer-se, como partícipe de uma realidade hierarquizada, simbólica, e permeada pela inteligência divina. Sigamos, pois, ao primeiro fragmento, onde Hermes contempla o Uno e o Verbo Criador, na aurora eterna da existência. Em meio ao silêncio primordial, e ao recolhimento profundo de sua consciência, Hermes, o Trismegisto, recolheu-se à contemplação do mistério invisível e, numa súbita elevação de sua percepção, viu diante de si Poimandres, a mente suprema. Era uma visão de esplendor e potência, tão superiores, que toda a razão humana se desfazia, como névoa perante a claridade de sua presença. Poimandres se apresenta como Nous, a inteligência primordial, que permanece antes de todas as coisas e que, por meio da vontade absoluta, dá origem ao cosmos, tanto visível quanto invisível. Esta manifestação do Nous corresponde, no hermetismo, àquilo que Platão denomina mundo das ideias, ao que na Cabala é conhecido como Ein Sof Al, a luz sem limites antes da emanação, e a concepção cristã do Verbo, através do qual todas as coisas foram feitas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esta equivalência não se dá pela mera similitude terminológica, mas porque as tradições antigas, embora vestidas com nomes diferentes, beberam todas de uma mesma fonte eterna, acessível apenas à alma purificada pela iniciação. Diante de Hermes, a primeira revelação de Poimandres foi a criação da luz. Do seio da mente suprema, brotou a substância luminosa, princípio intermediário e substância inteligível, que separa o que é, daquilo que ainda não se manifestou. Esta luz, não é a luz física que nossos olhos conhecem, mas a emanação do intelecto divino, correspondendo ao Fia Lux da Gênese, à primeira palavra criadora, que separa o existente do não existente. Os antigos alquimistas a chamavam de lux oculta, a luz oculta que anima a matéria, e torna possível a manifestação do cosmo. No momento em que a luz se manifesta, dá-se a primeira separação, a cisão, entre o uno e a multiplicidade. A luz forma as águas superiores, o plano inteligível, e as inferiores, o plano sensível, conforme a doutrina hermética, e os escritos neoplatônicos. Aqui, reconhecemos o mesmo princípio alquímico do solve et coagula, a separação, para a posterior reintegração. A alquimia, na verdade, sempre buscou reproduzir, no plano da matéria, o processo cósmico que o Nous iniciou no princípio. Em seguida, Poimandres revela a Hermes a manifestação dos 7 governadores, os princípios que organizam e administram as esferas celestes. Estes são as inteligências planetárias, que determinam os destinos do mundo e das almas que descem à matéria. São os 7 espíritos perante o trono, citados no Apocalipse, os 7 planetas sagrados da tradição astrológica e mágica, e os 7 princípios arquetípicos da tradição hermética. Cada governador possui a chave de um aspecto da existência, e sua influência molda não apenas as esferas celestes, mas também os princípios internos da alma humana. É possível traçar aqui um paralelo essencial com o sistema das Séfirot da Cabala. As 7 esferas planetárias correspondem às Séfirot de Chesed, a Malkut, cujos atributos e funções místicas refletem os movimentos dos céus e da alma. Também na estrutura da alquimia medieval, encontramos as 7 operações principais: calcinação, dissolução, separação, conjunção, fermentação, destilação e sublimação, que espelham os estágios da obra interior, e sua correspondência com os planetas sagrados. Este primeiro trecho do Poimandres não é apenas a descrição de um evento cosmogônico, mas também um mapa simbólico da constituição da alma humana, e do processo iniciático, pelo qual o buscador reencontra sua origem no Nous. A manifestação da luz corresponde ao despertar da centelha divina no interior do homem.
A separação dos mundos simboliza a necessidade de distinguir entre o real e o ilusório em sua própria consciência. Os 7 governadores representam os obstáculos, as forças astrológicas e arquetípicas que o iniciado deve compreender, equilibrar e transcender. Para aquele que deseja não apenas compreender, mas vivenciar o conteúdo desta revelação, propomos uma prática contemplativa, baseada no texto de Poimandres. Ao recolher-se ao silêncio, visualize diante de si a luz primordial, sem forma nem cor, surgindo no seio da obscuridade absoluta. Sinta-se dissolver nesta luz, e, ao emergir, perceba os 7 círculos de poder, os 7 governadores, cujas vozes ecoam como vibrações puras. Nomeie mentalmente os princípios que governam sua vida, e reconheça o papel que exercem em seu caminho. Ao final, contemple-o-nos como um ponto de luz eterna, no centro do cosmo, e dentro de si. Este é o princípio da jornada hermética. Todo o processo de ascensão e reintegração espiritual começa neste reconhecimento da origem luminosa e mental do cosmo e da alma. É neste reconhecimento que a verdadeira iniciação se dá. Poimandres, a mente suprema, após revelar a constituição do Nous e o princípio criador que ordena o cosmo, volta-se para a descrição do processo, pelo qual o mundo manifesto se articula, a partir das potências superiores. É neste ponto que o texto anuncia a emanação dos chamados 7 governadores, forças inteligíveis que, sob o decreto do Nous, passam a administrar os aspectos formais e dinâmicos da criação. São eles os artífices invisíveis, por meio dos quais o mundo sensível se estrutura, e permanece em movimento, e, cuja compreensão constitui um dos pontos centrais da cosmologia hermética. No Corpus Hermeticum, esses 7 governadores são apresentados como entidades vivas, dotadas de uma inteligência própria, mas subordinadas ao Nous, de quem recebem a ordenação, e para quem devem retornar. Corresponderiam, no simbolismo astrológico e alquímico, aos 7 astros errantes, visíveis a olho nu. Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, cada qual representando um princípio arquetípico, que preside uma esfera específica da existência. No esquema da Cabala, eles se relacionam com as Séfirot inferiores, de Chesed a Malkut, constituindo as camadas do mundo formativo e material. O relato hermético afirma que, ao contemplar a luz pura, e o movimento harmonioso dos céus, Poimandres viu surgir, a partir da substância luminosa, 7 entidades radiantes, as quais assumiram o comando das esferas celestes. Cada governador passou a reger um aspecto do tempo e do destino, determinando os ritmos e as estações, os ciclos das almas, e o curso dos eventos no plano sensível. Esses poderes seriam responsáveis pela ordem do cosmo visível, mas também pelas armadilhas, que prendem a alma ao ciclo das gerações, já que, segundo a tradição hermética, a verdadeira liberdade só se alcança quando se ultrapassam as esferas dos 7, retornando-se ao plano do 8º céu, o domínio do Nous. Na leitura de Poimandres, percebe-se uma tensão sutil entre o papel necessário dos 7 governadores, como mantenedores da harmonia, e sua função de limitar a ascensão espiritual. Por essa razão, as tradições alquímicas e teúrgicas sempre buscaram fórmulas para transcender os 7, utilizando-se de operações simbólicas que remetem à dissolução das influências planetárias, e à recuperação da centelha divina obscurecida na matéria. O hermetismo reconhece que a alma, ao descer a encarnação, passa pelas esferas dos 7 planetas, recebendo de cada uma delas certas qualidades e impressões. Essas marcas constituem a herança astrológica da alma, o conjunto de disposições, que influenciarão suas ações e emoções, enquanto estiver enclausurada no mundo corpóreo. A arte da alta magia e da Cabala propõe então, a elevação progressiva pelas mesmas esferas, agora purificando e dissolvendo suas marcas, até a libertação completa no 8º céu.
A alquimia espiritual expressa esse processo pelas 7 operações alquímicas: calcinatio, solútio, separatio, conjunctio, putrefactio, coagulatio e sublimatio. Cada etapa corresponde à superação de um aspecto da natureza inferior, alinhado com os poderes planetários, que regem a matéria e a psique. Assim, o magista e o filósofo hermético devem aprender a reconhecer as forças que os governam para, gradualmente, dissolverem-se de suas cadeias e ascenderem ao princípio eterno. As Sagradas Escrituras, em sua tradição velada, também mencionam os 7 espíritos diante do trono divino, conforme o livro do Apocalipse, simbolizando os mesmos poderes ordenadores do cosmo. Na tradição platônica, os 7 governadores podem ser lidos como as 7 formas da alma do mundo, cujos movimentos determinam as variações e os destinos do mundo manifesto. Em ambas, há a certeza de que é por meio desses poderes, que o Uno se manifesta na multiplicidade e que, por meio da ciência de suas operações, o homem pode retornar à unidade. Ritualmente, o iniciado era convidado a contemplar as 7 potências em si mesmo, reconhecendo suas manifestações emocionais, mentais e espirituais. Cada governador seria assim, um princípio a ser equilibrado e, em determinado momento, transcendido. Meditações sobre as qualidades planetárias, os arcanos maiores do tarô associados, e as cores de suas esferas no astral, são práticas recomendadas pelos tratados herméticos e alquímicos, para a integração das influências cósmicas, e posterior liberação do espírito. Deste modo, o Corpus Hermeticum nos ensina que o mundo manifesto, longe de ser um caos, é a obra de inteligências ordenadas, cada qual expressando uma faceta do nous. E que a verdadeira liberdade espiritual não consiste em ignorar ou combater essas potências, mas sim em reconhecê-las, compreender suas naturezas, e por meio da ciência divina, libertar-se de suas amarras, ascendendo ao domínio puro da mente suprema. No relato visionário transmitido por Poimandres, após a constituição do mundo manifestado sob a regência dos 7 governadores, a mente suprema projeta de si um ser à sua própria imagem, chamado Anthropos, o homem primordial. Este não é um homem comum, mas uma entidade arquetípica, um espelho da própria mente divina, portador das mesmas potencialidades criadoras e ordenadoras que habitam no nous. Poimandres diz que este homem é belo e luminoso, de essência dupla, masculina e feminina, contendo em si a plenitude das possibilidades ontológicas. Este princípio antropológico supremo, contempla o cosmos recém-criado e, ao reconhecê-lo como sua imagem invertida, sente-se atraído pela vastidão das coisas visíveis, seduzido pelo esplendor da natureza e pelas miríades de formas, que a alma do mundo organizara sob o Logos. Assim, tomado pelo desejo de se ver refletido no plano inferior, decide descer pelas esferas, atravessando as moradas dos 7 governadores, até tocar a região sublunar, a terra densa e espessa da matéria. Nesse processo, o homem recebe as influências de cada uma das potências astrais, que governa as esferas planetárias. Cada astro imprime em sua alma, traços, paixões e condicionamentos, que irão constituir os liames da natureza inferior. A narrativa descreve que, ao contemplar sua imagem refletida na superfície das águas da terra, o homem se apaixona por ela. Esta imagem não é, senão, a projeção da natureza sensível, que desejava possuir para si, aquele ser luminoso e imortal, a fim de animar sua matéria inerte. Ao unir-se à natureza, o homem se reveste de uma vestimenta carnal, adquire uma forma mortal e, assim, cai no esquecimento de sua origem celeste. Essa união é o princípio da encarnação, e da sujeição do espírito à carne, uma condição que Poimandres interpreta, não como punição, mas como necessidade ontológica, pois é apenas por meio dessa descida, que o homem poderá realizar o mistério do retorno, e ascender, agora consciente, às regiões superiores.
Este episódio ecoa as doutrinas platônicas sobre a alma que, ao contemplar o mundo sensível, se esquece das ideias e se deixa enredar pelas aparências, como se lê no mito de Er, onde as almas descem e se encarnam após escolherem seus destinos, ou no banquete, onde Platão descreve a alma que, ao perder as asas, é atraída ao peso da matéria. No pensamento órfico, a narrativa dialoga com o mito de Dioniso Zagreus, o filho de Zeus, que, ao ser devorado pelos titãs, tem sua essência dispersa, e posteriormente reunida, simbolizando a centelha divina aprisionada na matéria, e sua futura reintegração. E nas escrituras hebraicas, a cena se reflete na queda de Adão, que, ao comer do fruto da árvore do conhecimento, adquire consciência dual e é expulso do Éden, o mundo arquetípico, para a terra da dualidade e do labor. Para a alquimia, este movimento é a coagulação do espírito na matéria, a primeira etapa da Magnum Opus, na qual o mercúrio divino é fixado na terra, dando início ao ciclo da dissolução, purificação e reintegração. A queda não é uma falha, mas um estágio necessário do processo iniciático, onde a consciência divina precisa experimentar os limites da forma para, então, poder ultrapassá-los. Assim, o hermetismo propõe que, ao reconhecer-se no mundo inferior, o homem torna-se senhor de seu próprio destino, ao se recordar de sua essência originária. A descida aos infernos cósmicos, entendidos aqui como as esferas materiais, é o caminho pelo qual a alma toma ciência de si, e adquire a capacidade de ascender, não como reflexo passivo da mente, mas como consciência autoconsciente, apta a gerar o divino no interior da matéria. Esta passagem do Poimandres é, pois, uma alegoria sublime da condição humana, descrevendo de forma precisa, o estado de esquecimento e alienação da alma, imersa na densidade da forma, e a via de retorno que se abre por meio do autoconhecimento, da rememoração de sua origem, e da prática das ciências herméticas. É o ciclo eterno de emanação e retorno, de descida e ascensão, de dissolução e coagulação, que forma a tessitura da filosofia oculta, e da iniciação aos mistérios. O Tratado Poimandres, culminando na sua parte mais mística e essencial, conduz o leitor iniciado a contemplar a jornada derradeira da alma humana. Não mais se tratando aqui da gênese do homem, nem da sua queda na matéria, mas do sublime retorno, a escalada luminosa através das esferas celestes, dissolvendo as amarras do mundo inferior, e recuperando a pureza original que a ligava ao Nous, a mente divina, a causa primordial de todas as coisas. Segundo Hermes, após a experiência de morte do corpo físico, ou mesmo no êxtase místico antecipado, a alma se despoja progressivamente das camadas e condicionamentos, adquiridos no domínio sensível. Tal percurso não é arbitrário, mas estruturado em 7 estágios, correspondentes às 7 esferas planetárias conhecidas pela cosmologia hermética, cada qual responsável por reger aspectos específicos da psique humana e do destino terreno. Ao atravessar a primeira esfera, a alma se liberta da ilusão do corpo e da sombra da matéria. Na segunda, abandona os artifícios da ambição e do desejo insaciável. Na terceira, desfaz-se da ignorância e da impaciência, virtudes inversas de sua natureza original. Na quarta, deixa para trás o orgulho e a arrogância, que a fizeram crer-se independente do Uno. Na quinta, dissolve a cupidez e o falso poder sobre as coisas perecíveis. Na sexta, abandona os enganos da paixão, do erro e da agressividade. E na sétima, depõe a ilusão da autoridade egóica, a última máscara antes de adentrar o domínio puro do Nous. Este itinerário de ascensão não é exclusividade hermética, mas ecoa em múltiplas tradições esotéricas. Na filosofia platônica, Platão descreve no Fedro e no Banquete a ascensão da alma, ao contemplar o belo em si, libertando-se dos apetites inferiores. Nos mistérios órficos, a alma percorre os domínios de Perséfone e Hades, antes de regressar às esferas superiores.
No Antigo Egito, a alma de Osíris, despedaçada e reconstruída por Ísis, simboliza a reunião dos fragmentos do ser disperso na matéria, renascendo íntegra e luminosa diante de Ra. A alquimia espiritual, denominada Magnum Opus, emprega semelhante simbologia, onde as operações de nigredo, albedo, citrinitas e rubedo correspondem aos estados de dissolução e purificação progressiva da alma, que, ao final, transfigura-se no lápis philosophorum, a pedra filosofal, metáfora da consciência reintegrada ao Uno. Hermes ensina que este retorno só é possível mediante o reconhecimento da própria origem. A alma, obscurecida pelos vapores da matéria, precisa lembrar-se de sua procedência celeste. Este processo de recordação, anamnese, no vocabulário platônico, ou gnosis, no hermetismo, consiste na superação do mundo aparente, e na reintegração à mente universal. Aqui se manifesta o conceito de apátia, a serenidade inabalável dos sábios, cultivada por meio da virtude, e do desapego dos afetos desordenados. Sem esta purificação interna, a alma permaneceria prisioneira das esferas planetárias, retornando indefinidamente à roda das encarnações, como na concepção órfica e pitagórica. Ao atravessar as 7 esferas, a alma se aproxima do Ugdod, o 8º céu, domínio puro da luz intelectual, onde habitam nus. Ali, dissolvida toda forma de individualidade ilusória, a alma se reconhece parte inseparável da mente divina. Esta união mística não aniquila o ser, mas o restitui à sua essência, participando do Verbo Criador, e contemplando eternamente a causa de todas as coisas. A tradição cristã primitiva, sobretudo nos escritos de Paulo, carrega reflexos desta doutrina. Quando o apóstolo afirma que devemos morrer para o mundo e viver em Cristo, expressa o mesmo princípio hermético, de renunciar às paixões terrenas, e elevar-se à comunhão espiritual com o Nous, entendido aqui como o Logos encarnado. Para o hermetista, este retorno não se limita à experiência post-mortem. É possível, ainda em vida, alcançar o êxtase, o rapto estático descrito por Plotino e os neoplatônicos, a contemplação da unidade suprema na qual toda distinção entre sujeito e objeto se dissolve. A iniciação hermética, portanto, é um caminho de retorno, onde cada prática teúrgica, cada meditação filosófica e cada operação alquímica, objetiva dissolver os vínculos com o mundo inferior, purificar a psique, e fazer reflorir a centelha divina, oculta sob as escórias da matéria. Poimandres, neste sentido, não é apenas um texto cosmológico, mas sobretudo um manual iniciático. Um espelho no qual o discípulo pode contemplar-se e, reconhecendo-se prisioneiro das esferas, empreender sua libertação. A leitura atenta de seus versos permite vislumbrar não apenas a estrutura oculta do cosmos, mas também o itinerário da própria alma, do esquecimento à gnosis, da dispersão à unidade. Nesta jornada, o símbolo se converte em ferramenta, e a filosofia torna-se rito. O Nous, enquanto princípio absoluto, permanece impassível, mas ao mover-se dentro da alma purificada, restitui-lhe o domínio perdido, tornando-a coparticipante do ato criador. Assim se cumpre a verdadeira alquimia da consciência, onde o homem deixa de ser escravo do destino, e torna-se novamente artífice de si mesmo e colaborador da vontade suprema. Encerrando este fragmento, a voz de Poimandres ressoa como advertência e convite. Advertência, àqueles que permanecem adormecidos nos vapores da matéria, e convite, aos poucos que desejosos de retornar à pátria luminosa, ousam atravessar as esferas, e fundir-se ao Nous, na comunhão silenciosa da eternidade. Ao concluir a leitura e interpretação do Tratado Poimandres, o discípulo do ocultismo se depara, com mais do que uma narrativa cosmológica, ou uma teoria metafísica. Este texto sagrado é, acima de tudo, um mapa iniciático, um manual de operações interiores, desenhado para aqueles que aspiram à verdadeira transmutação da consciência.
Neste ponto da reflexão, convém que o buscador compreenda, não apenas os conceitos, mas as implicações práticas e ritualísticas que a filosofia hermética propõe. O primeiro ensinamento essencial que o Poimandres oferece ao adepto é a recordação da procedência divina da alma. No vocabulário da tradição hermética, isso significa reconhecer-se enquanto centelha, desprendida da mente universal. Esta não é uma concepção teórica, mas a base de toda a prática teúrgica e alquímica. Nos rituais de alta magia, por exemplo, o magista inicia suas operações, pela evocação do Verbo Criador, e pela identificação com o Nous, estabelecendo-se assim, no centro da mandala cósmica, antes de proceder aos atos mágicos. A meditação sobre a luz intelectual que, segundo Hermes, irrompe na escuridão das águas, deve ser compreendida enquanto exercício diário. O hermetista contemporâneo, por meio da contemplação ativa, pode visualizar esse raio luminoso penetrando as camadas de sua psique, e dissipando os vapores densos do mundo inferior. Esse ato simbólico não apenas purifica os estados emocionais e mentais, mas restabelece a ligação direta com a mente divina, permitindo que a alma, ainda encarnada, participe das esferas superiores. Outro ponto de enorme valor prático, encontra-se na descrição dos 7 governadores planetários e suas respectivas esferas. Esse conceito, além de estruturar a cosmologia hermética, fundamenta a prática da ascensão ritualística presente nas tradições teúrgicas e gnósticas. O Poimandres descreve a libertação progressiva das afecções humanas, associadas a cada esfera. No plano operacional, isso corresponde às purificações e exorcismos internos, que antecedem toda iniciação verdadeira. Ao magista avançado cabe identificar, através da observação atenta de sua própria alma, quais paixões o retêm em cada esfera e, por meio de exercícios específicos, dissolvê-las. Na prática alquímica espiritual, isso se manifesta como a dissolução do chumbo interior, símbolo das paixões densas, e sua transmutação em ouro filosófico, representação da consciência desperta e luminosa. A jornada descrita por Hermes, que conduz a alma pelas 7 esferas, até a 8ª, também encontra seu paralelo no simbolismo da árvore da vida cabalística. Cada séfira corresponde a um estágio de consciência, e a um atributo a ser integrado ou transcendido. O Poimandres, assim, serve de guia, paralelo aos caminhos da cabala hermética, auxiliando o operador a cruzar os portais internos, e finalmente, a alcançar Keter, a coroa, o ponto de união com o Nous. No domínio da magia cerimonial, a ascensão pelas esferas é ritualizada, através de operações de evocação e invocação das inteligências planetárias, associadas aos arcanjos e regentes dos 7 céus. Os nomes sagrados utilizados na evocação hermética, muitos dos quais preservados no papiros graecos mágicos, e no grimório conhecido como a Tábua de Esmeralda, são aplicados para reforçar a capacidade da alma, de se elevar acima das influências astrais. Outro aspecto essencial da prática hermética extraído do Poimandres é a dissolução das ilusões sensíveis. Hermes enfatiza que a alma precisa abandonar a ilusão dos contrários, das paixões e das formas, para perceber a unidade do todo. Esse princípio é fundamento para as práticas de nepsis, a vigilância contínua sobre os estados mentais e emocionais, e de Saixia, o recolhimento interno necessário, para o contato com a essência divina. No plano do ocultismo simbólico, a descida da alma, e sua subsequente redenção, podem ser dramatizadas no ritual de iniciação, onde o neófito atravessa as trevas, é confrontado com as ilusões de cada esfera e, purificado, ressurge como homem novo, apto a contemplar a luz do Nous. Os mistérios de Eleusis, os cultos órficos, e as iniciações egípcias encenavam esse processo de maneira velada, preservando seus símbolos para os iniciados. Para a prática contemporânea, recomenda-se que o estudioso do Poimandres integre a leitura reflexiva a exercícios de visualização,
preces teúrgicas, contemplações silenciosas e operações astrológicas. A análise do próprio mapa natal, à luz dos 7 governadores, permite identificar as tendências que aprisionam a alma, e planejar, à maneira de um alquimista espiritual, a obra de libertação gradual. A gnose hermética, proposta por Hermes Trismegistus, não é mera especulação filosófica, mas experiência viva e presente. O Poimandres permanece, assim, como um tratado iniciático válido e eficaz, cujos símbolos e ensinamentos resistiram ao tempo, sobrevivendo nos textos gnósticos, nos grimórios medievais e nas ordens herméticas do Renascimento. O adepto moderno, atento à sabedoria oculta nas entrelinhas, encontrará neste tratado, não apenas a cosmologia do passado, mas o mapa de sua própria consciência. Reconhecendo-se prisioneiro das 7 esferas, e cultivando a gnose da própria origem, poderá usar a travessia do Ogdod, e unir-se, em espírito, ao Nus Eterno. Assim, encerramos esta primeira reflexão hermética e prática ocultista sobre o Poimandres. Este tratado se estabelece, não como relíquia de um passado esquecido, mas como manual operativo e místico, válido para todo aquele que se propõe a empreender a grande obra dentro de si. Dentre os textos mais enigmáticos e sagrados da tradição hermética, o tratado conhecido como Asclépio, ocupa um lugar singular e misterioso. Ele representa uma das raras relíquias do pensamento iniciático alexandrino, que chegaram até nós, não apenas por fragmentos gregos esparsos, mas por meio de uma versão latina preservada, atribuída ao ambiente cultural e filosófico do Egito helenístico. Sua origem se inscreve no contexto do sincretismo religioso e filosófico, que floresceu entre os séculos I e IV da Era Comum, época em que o saber platônico se misturava às tradições mágicas egípcias, à astrologia caldaica e às doutrinas gnósticas, que impregnaram o mundo mediterrâneo de inquietações metafísicas. Ao contrário do Poimandres, que se apresenta como uma visão estática, recebida diretamente pelo iniciado Hermes, o Asclépio adota a forma dialogada, evocando o modelo clássico platônico, onde Hermes Trismegisto dialoga com 3 de seus discípulos. Os nomes desses personagens, Asclépio, Tat e Ammon, não são escolhas casuais ou meramente decorativas, mas revestem-se de significados esotéricos, que dialogam com um simbolismo hermético mais profundo. Asclépio, na tradição grega, é o deus da medicina, associado à cura e à restauração da ordem cósmica, por meio da arte médica, que no hermetismo não se limita ao corpo físico, mas se estende à harmonia da alma e à manutenção da pureza espiritual. Tat, personificação egípcia da inteligência cósmica, é o escriba dos deuses e guardião da palavra sagrada, enquanto Ammon, cuja origem remonta às divindades ocultas de Tebas, representa o aspecto transcendente e inacessível da divindade suprema. Assim, o próprio elenco de personagens do diálogo simboliza as múltiplas dimensões da iniciação hermética, unindo a medicina, a sabedoria sagrada e o mistério transcendente em uma única corrente de revelação. Os temas centrais do Asclépio giram em torno de um conjunto de doutrinas que delineiam a concepção hermética do mundo e do homem. Em primeiro lugar, o texto afirma de maneira explícita que o homem foi criado à imagem de Deus e que, por essa razão, participa da natureza divina. Ele possui em si mesmo a faculdade de criar, de operar sobre a matéria, e de interagir com as forças invisíveis que permeiam o universo. Essa concepção de um homem mago, um ser demiúrgico, capaz de modificar o destino e comandar os elementos, faz do Asclépio um tratado sobre o poder oculto do sacerdote filósofo, aquele que, conhecendo as leis superiores, pode transformar a ordem inferior e, por meio de rituais teúrgicos, invocar os poderes celestiais, para realizar a união entre o microcosmos e o macrocosmos. Outro ponto fundamental do tratado reside na concepção hermética da religião e da magia.
O Asclépio descreve minuciosamente a função sagrada do sacerdócio, apontando que o verdadeiro sacerdote não é apenas um celebrante de ritos exteriores, mas um conhecedor das essências divinas, capaz de evocar as entidades superiores e de animar as imagens sagradas dos deuses, com a presença das potências invisíveis. Esta doutrina da animação mágica das estátuas e templos não é apenas um artifício simbólico, mas um reflexo direto da filosofia hermética, segundo a qual a matéria é receptiva às ideias divinas que, transmitidas pelo sacerdote mago, podem ser fixadas em suportes físicos e espirituais. O mesmo princípio que, no plano alquímico, permite a transmutação dos metais inferiores em ouro, permite também, no plano ritualístico, a transmutação de imagens materiais em veículos de forças celestiais. O Asclépio dedica, ainda, reflexões pungentes sobre a corrupção do mundo e a decadência espiritual da humanidade. Em uma de suas passagens mais célebres, Hermes Trismegisto profetiza a ruína da religião egípcia, a profanação dos templos e a perda do conhecimento sagrado, descrevendo um cenário no qual a sabedoria divina seria esquecida, e os homens passariam a desprezar os ensinamentos dos antigos mestres. Esta lamentação, que soa quase como um testamento espiritual, ressoa nos textos alquímicos da Idade Média e do Renascimento, quando os hermetistas procuraram restaurar a antiga gnose perdida, e reatar a aliança entre o homem e o divino. Para o ocultismo e a prática esotérica, o Asclépio é um documento indispensável. Ele delineia, com rara nitidez, a concepção hermética da magia cerimonial, da medicina sagrada e da teurgia. Seus ensinamentos revelam que o homem, enquanto imagem viva de Deus, carrega consigo o dom de evocar e manipular as forças ocultas, não como um feiticeiro vulgar, mas como um hierofante, que atua em consonância com a ordem cósmica. Essa concepção será reiterada por ordens herméticas medievais e renascentistas, como a Ordem dos Rosa-Cruzes e a Escola de Alexandria Tardia, para quem a prática mágica e alquímica não tinha por objetivo apenas a manipulação da matéria, mas a reintegração da alma em seu estado primordial de unidade com o Nous, a mente divina. A importância do Asclépio na tradição hermética não se limita à antiguidade. Sua influência atravessou os séculos, repercutindo na renascença hermética de Marcílio Ficino e Giovanni Pico della Mirandola, e alcançando o esoterismo moderno, onde continua a ser lido, como um tratado fundamental sobre a natureza do homem, a estrutura do cosmos e as artes ocultas. Por isso, a leitura comentada que iniciaremos a seguir, não é apenas um exercício acadêmico, ou uma curiosidade filosófica, mas um rito de passagem para aqueles que buscam a verdadeira ciência divina, aquela que une o conhecimento teórico à prática ritualística e à experiência mística da união com o princípio absoluto. Ao adentrarmos os diálogos do Asclépio, testemunhamos um desvelar ainda mais refinado da doutrina hermética, sobre a constituição oculta do cosmos. Aqui, Hermes Trismegistus, na companhia de seus discípulos, Asclépio, Tat e Ammon, revela a natureza da alma do mundo, o princípio animador que infunde vida e consciência a toda a extensão do universo manifestado. Segundo o texto, existe uma única substância vivente que permeia todas as coisas, da mais ínfima partícula de matéria até as esferas superiores, onde habitam os deuses e inteligências cósmicas. Este princípio é denominado alma do mundo, e dela tudo se nutre, pois assim como a alma humana governa e vivifica o corpo individual, a alma do mundo governa o corpo cósmico. Tal concepção não é exclusiva do hermetismo. Platão, em seu Timeu, já expunha que o demiurgo plasmou o universo a partir de uma matéria receptiva, inserindo nela a alma universal, organizada segundo proporções harmônicas e relações matemáticas, para que o próprio cosmos se tornasse um ser vivo perfeito. Na teologia hermética, o Nous Supremo engendra o Logos, que é a razão ordenadora, e por intermédio deste, a alma do mundo é constituída, funcionando como mediadora entre o mundo ideal das ideias, e a realidade sensível,
Hermes instrui seus discípulos sobre a tessitura invisível, que une todas as coisas, por meio dessa alma universal. Os 7 governadores celestes, conhecidos também como os deuses planetários, são manifestações diretas dessa força, regulando os influxos e movimentos dos corpos celestes, e seus reflexos na matéria terrestre. A astrologia hermética surge desse princípio, onde os astros não são causas absolutas dos acontecimentos humanos, mas instrumentos, que distribuem as qualidades e potências da alma do mundo sobre as criaturas. No Asclépio, lê-se que a alma do mundo possui 2 movimentos, um expansivo e outro constritivo, formando um circuito contínuo, tal como um grande alento cósmico. Esse movimento duplo é o responsável pelo nascimento, dissolução e renascimento das formas. A expansão permite a manifestação, enquanto a contração promove a reintegração. Essa concepção ecoa os antigos princípios da alquimia, onde o solve et coagula rege os processos de transmutação. O que em linguagem simbólica, é a dissolução e recomposição dos metais, no plano cósmico, é a alternância entre manifestação e retorno ao estado primordial. Hermes afirma que o mundo é pleno de deuses, pois cada parte da matéria, é animada por uma centelha da alma universal. Esta doutrina, de que o cosmos inteiro é um templo vivo, onde deuses e espíritos habitam e operam, tem paralelos profundos com o neoplatonismo e a teurgia, onde a prática espiritual busca a reintegração do homem às hierarquias espirituais, e sua participação consciente nos mistérios cósmicos. No campo da alta magia, compreender a alma do mundo significa reconhecer que toda operação mágica se fundamenta na manipulação dos influxos desta alma universal. A vontade humana, quando purificada e elevada, pode atuar sobre a alma do mundo, gerando efeitos na matéria. Essa é a chave das operações talismânicas, das conjurações e invocações, e dos ritos teúrgicos. A alma do mundo também possui seus veículos de expressão, e estes são os elementos, fogo, ar, água e terra, que ao se combinarem sob a direção dos astros, produzem todas as formas de fenômenos perceptíveis. Aqui reside a sabedoria hermética da correspondência, onde tudo o que existe em cima reflete-se embaixo, pois a alma universal permeia e conecta todas as ordens da existência. Hermes adverte ainda, que a degeneração da alma humana, resulta do esquecimento de sua conexão com a alma do mundo, e do obscurecimento do nous interior. A restauração dessa consciência só é possível pela contemplação filosófica, pelo domínio das paixões inferiores e pela prática das ciências sagradas. O verdadeiro mago é aquele que, reintegrado ao circuito da alma universal, opera de acordo com as leis cósmicas, nunca por ambição egoísta, mas pelo desígnio divino. Essa seção do Asclépio, portanto, não descreve apenas uma cosmologia mística, mas oferece as bases metafísicas para toda a prática esotérica e teúrgica. Saber que se é parte da alma do mundo, é reconhecer a unidade de todas as coisas, e a possibilidade real de transmutar-se, não pela negação da matéria, mas pela sacralização dela. Cada ato consciente, cada rito, cada pensamento alinhado à harmonia cósmica, participa deste grande organismo vivo e eterno, do qual o homem não é senhor, mas sacerdote. À medida que o discurso hermético avança, o Asclépio revela o tecido oculto, que conecta o plano humano aos mundos superiores, por meio de potências intermediárias, conhecidas como daimones. Diferentemente da interpretação vulgar, que os identifica com entidades demoníacas no sentido pejorativo posterior, os daimones herméticos são seres luminosos, consciências vibratórias que permeiam o cosmos, e operam como veículos das ordens divinas sobre o mundo manifestado. Platão, em O Banquete, já havia tratado desses seres como mediadores, e os oráculos caldeus os descrevem como chamas inteligentes, substâncias de fogo sutil, a serviço do nous e do logos.
No hermetismo, os daimones não são independentes, mas funcionam como projeções da inteligência cósmica, subordinados às determinações da alma do mundo, e ao encadeamento das esferas planetárias. São os administradores ocultos do destino, nomeado Emarmene, a força que tece a sucessão de causas e efeitos na matéria. Cada indivíduo, ao nascer, é vinculado a determinadas linhas de influência espiritual, cuja origem reside no entrelaçamento de daimones planetários e zodiacais. Essa concepção possui eco profundo na astrologia hermética e na teurgia neoplatônica, onde a leitura do céu natal corresponde a um mapa simbólico das influências da alma do mundo sobre o destino humano. Entretanto, ao contrário de uma visão fatalista, o hermetismo sustenta que o homem possui em sua constituição a centelha do Nous, o poder de transcender as correntes da Emarmene, mediante o autoconhecimento e a elevação espiritual. Essa libertação ocorre através da prática teúrgica, uma magia sagrada, cujo objetivo não é manipular as potências inferiores para fins mundanos, mas religar a alma aos mundos superiores, restabelecendo sua origem divina. Jâmblico, discípulo de Plotino e expoente da teurgia, afirmava que os ritos teúrgicos possibilitavam à alma estabelecer comunicação com os daimones bons, os ágato-daimones, e com as potências divinas, purificando-se das sombras e ascendendo além do destino. O Asclépio instrui que o magista não deve se entregar aos desejos vulgares, pois os daimones inferiores são atraídos pela corrupção da vontade. A magia verdadeira requer disciplina, castidade mental, e o cultivo das virtudes herméticas, sabedoria, coragem, temperança e justiça. Os rituais não são mera superstição, mas atos simbólicos e vibracionais, que colocam em movimento as leis ocultas do cosmos. Através de invocações, purificações, consagrações e estados de êxtase, o praticante rompe os véus da ilusão material, comunica-se com as consciências superiores e resgata sua identidade divina. É significativo notar que a noção de daimones aparece igualmente na alquimia, onde as operações externas são acompanhadas por evocações internas, guiadas por inteligências ocultas, que conduzem o magnum opus da alma. O alquimista, ao manipular os elementos, busca transformar sua própria essência, e os daimones assumem a função de mensageiros e guardiões dos estados superiores do ser. Na prática ocultista contemporânea, esses princípios permanecem vivos. A compreensão das forças intermediárias, e a correta relação com elas, são essenciais para a magia cerimonial, a astrologia espiritual, e a teurgia moderna. Os daimones, hoje interpretados como formas arquetípicas, ou potências da psique cósmica, continuam a desempenhar papel central nos processos de ascensão espiritual, libertação do destino inferior, e realização do nous interno. Esta seção nos ensina que o mundo não é regido pelo acaso, mas por uma harmonia secreta, onde daimones, estrelas e almas dançam em sincronia. Ao reconhecer sua posição nesse concerto cósmico, o ocultista torna-se capaz de participar conscientemente da grande obra, operando sobre si mesmo e sobre o mundo, não como escravo das circunstâncias, mas como artífice do próprio destino. Nas palavras pungentes de Hermes Asclépio, encontramos um dos fragmentos mais misteriosos e perturbadores de toda a tradição hermética. Ele não transmite apenas sabedoria esotérica, mas também uma advertência, que ressoa como um trovão silencioso nos corredores do tempo. O mestre dos mistérios revela que chegaria um dia em que o Egito, outrora santuário da sabedoria divina, se tornaria um deserto espiritual. Os templos seriam abandonados, os cultos corrompidos, e os homens, privados de fé, zombariam dos ensinamentos sagrados. A religião se tornaria motivo de escárnio, e as palavras dos antigos seriam julgadas como loucura. Este presságio não é uma simples queixa moral ou religiosa, mas uma leitura esotérica dos ciclos cósmicos que regem o mundo manifestado.
Hermes, como profeta do Eterno, fala de uma reversão da ordem espiritual, de uma involução do espírito humano, que se afasta de seu estado natural de participação no divino, para mergulhar na obscuridade da matéria e do egoísmo. Trata-se de uma noite cósmica, uma etapa necessária na alquimia universal, análoga à fase da Negredo, quando toda a luz parece se extinguir, para que uma nova aurora possa emergir. O declínio espiritual é, pois, também uma preparação oculta para o renascimento. No contexto do Corpus Hermeticum, essa profecia não carrega um caráter meramente escatológico, mas iniciático. A corrupção dos costumes, e a perda do sagrado, são manifestações de um distanciamento ontológico do nous, o intelecto divino, em cuja luz a alma deveria habitar. Quando o homem se afasta do nous, e adora as coisas terrenas, ele entra em desequilíbrio com a alma do mundo, e esta por sua vez, como um organismo cósmico vivo, adoece. Os deuses, afastados por esse esquecimento, recolhem sua presença, e os daimones inferiores, energias corrompidas, tomam o mundo de assalto. Hermes anuncia que a ciência espiritual será esquecida. A verdade será enterrada, e os justos serão perseguidos como loucos. Os verdadeiros sacerdotes, os iniciados da antiga luz, serão marginalizados. A vida se tornará profana, e o culto da matéria tomará o lugar da gnose. Essa inversão dos valores corresponde, no simbolismo alquímico, ao escurecimento do vaso, o endurecimento da alma, que perdeu o contato com o fogo transmutador do espírito. O mundo entra em putrefação, mas é precisamente essa corrupção que, na linguagem da alquimia, prepara o fermento da regeneração. A linguagem utilizada por Hermes evoca outros textos proféticos e iniciáticos. No Apocalipse de João, fala-se da grande prostituta, sentada sobre muitas águas, símbolo da degeneração dos poderes espirituais. No livro de Enoque, os vigilantes descem e corrompem a criação, instaurando um ciclo de decadência, que prepara o julgamento dos justos. No Zohar, há o exílio da Shekinah, a presença divina velada pela ignorância humana. Todos esses textos compartilham com Hermes a visão de uma humanidade perdida em si mesma, mas não abandonada. É nesse ponto que a tradição hermética revela sua nota mais singular. Diferente de outras perspectivas, que podem ver o declínio como uma queda irreparável, ou como punição divina, Hermes vê nele um estágio no grande ciclo da obra. Como o chumbo deve dissolver-se, para dar lugar ao ouro, o mundo precisa morrer, para que o reino do Espírito possa renascer. O declínio é necessário para a purificação. E é justamente nesse contexto que os verdadeiros iniciados, aqueles que guardam o fogo secreto, serão chamados a operar em silêncio, mantendo viva a chama da teurgia e da alquimia interior. O ocultismo tradicional compreende que os tempos de escuridão são, paradoxalmente, os tempos de maior potência iniciática. Quando os homens comuns perdem a fé, e a consciência mergulha na inércia, os caminhos ocultos tornam-se mais vivos e perigosos. A ação do adepto nesses tempos é silenciosa, simbólica, e invisível aos olhos do mundo. Ele se torna fermento espiritual, semeando a nova aurora, em meio às ruínas do mundo velho. Por isso, a profecia de Hermes não deve ser temida, mas meditada. Ela não fala de fim, mas de transmutação. O ciclo hermético é espiralado. Da luz ao caos, do caos à luz. Cada declínio é também uma oportunidade de renascimento. O iniciado que compreende esta verdade, caminha em meio às trevas, sem perder o contato com o nous. Ele reconhece os sinais da dissolução, mas também escuta o chamado silencioso da regeneração. Ele vê além da corrupção, e discerne o germe da obra. Ele se recolhe ao templo interior e aguarda, com olhos abertos e coração desperto, o momento em que a aurora do Espírito, novamente,
se levante sobre a terra. Se o declínio espiritual anunciado por Hermes é a noite profunda da alma coletiva, a resposta hermética a essa decadência está na prática silenciosa e potente da obra teúrgica. Neste fragmento precioso do Asclépio, Hermes delineia aquilo que é, para a tradição hermética, o caminho oculto que permite ao homem transcender as limitações da matéria e reintegrar-se ao intelecto divino. Trata-se de uma verdadeira arte sacerdotal, onde o iniciado, em comunhão com as potências superiores, realiza a regeneração de sua essência, atuando como um mediador entre o mundo visível e as esferas invisíveis. A teurgia, mais do que simples ritualística ou invocação, é a ciência da ascensão da alma, um processo gradual de reconexão com as potências espirituais e de reintegração ao nous. No Asclépio, Hermes afirma que os homens podem, por meio da arte divina, aproximar-se dos deuses, e que aqueles que compreendem os mistérios dos mundos invisíveis, possuem o poder de ordenar as coisas inferiores, segundo a harmonia superior. Esta capacidade não é atribuída à personalidade, mas à alma que, purificada e iluminada, torna-se canal do intelecto universal. O iniciado teúrgico é, antes de tudo, um sacerdote oculto. Ele não busca transformar apenas os elementos externos, mas a própria substância de sua alma. Na linguagem alquímica, é aquele que dissolveu e coagulou as impurezas do espírito, atingindo o estado de lapis philosophorum, a pedra interior, sobre a qual se edifica o templo da luz. Hermes ensina que por meio da invocação das potências celestes, e da purificação constante, a alma adquire uma qualidade ígnea, tornando-se semelhante aos daimones superiores, e podendo, por isso, abandonar as cadeias do mundo inferior. No plano simbólico, a teurgia corresponde à fase rubedo da alquimia, quando o adepto, tendo superado a morte alquímica, e a dissolução de suas paixões, atinge o estado de incorruptibilidade, e pode operar as obras do Espírito. É neste estágio que o iniciado torna-se verdadeiro mago, mas não no sentido vulgar de operador de prodígios, e sim como legislador oculto, que colabora com a harmonia cósmica. Ele atua junto aos daimones benéficos e comanda, pela palavra e pela intenção pura, os elementos da criação. O texto hermético sugere que essa ascensão não é apenas um ato ritual, mas um modo de existência. O teurgo vive em estado de vigilância contínua, cultivando o silêncio interior e a percepção sutil das forças que regem o mundo. Ele compreende os ciclos do céu, a linguagem das estrelas, o simbolismo dos animais e o movimento das águas. Tudo para ele é signo. Tudo comunica. E nesse estado de comunhão, suas obras não são apenas ações, mas ritos, que reordenam a estrutura invisível do cosmos. Importante destacar que a verdadeira teurgia hermética não depende de templos externos ou de fórmulas cristalizadas. Hermes adverte que, mesmo quando os cultos forem perseguidos, e os altares derrubados, o iniciado pode operar a partir de seu templo interior, o lugar oculto, no qual a alma e o nous se encontram. Essa é a morada sagrada, o adítio inviolável do espírito, onde as palavras silenciosas e os símbolos mentais têm mais potência do que qualquer invocação audível. A teurgia, neste sentido, torna-se um estado de consciência. A tradição oculta sempre considerou que a verdadeira magia é teúrgica, pois opera pela união com as forças divinas, e pela conformidade à vontade universal. Hermes ensina que aquele que realiza a teurgia abandona o destino comum dos homens, e passa a participar da harmonia celeste, ascendendo após a morte aos coros dos bem-aventurados. Sua consciência não se dispersa nos planos inferiores, mas mantém-se íntegra, lúcida, e participante da obra contínua da criação. No final desta sessão, Hermes deixa claro que, embora poucos sejam os que conseguem trilhar esse caminho, ele permanece sempre aberto para aqueles que possuem olhos para ver e ouvidos para ouvir.
A obra teúrgica é um chamado silencioso, uma via de transmutação que atravessa os séculos, aguardando aqueles cuja alma foi tocada pela memória do Nus. Nesse sentido, o Asclépio é não apenas um tratado, mas um convite velado aos filhos da luz, para que, mesmo nos tempos de trevas, mantenham acesa a chama da ciência divina. Ao concluirmos a leitura e análise do Asclépio, torna-se inevitável contemplar as implicações filosóficas, místicas e alquímicas desta obra para a senda do ocultista contemporâneo. Este texto não é apenas uma relíquia do pensamento antigo, mas um espelho, onde a alma do iniciado reconhece sua origem celeste e seu destino último. Hermes Trismegisto, ao reunir nesses fragmentos as doutrinas sobre a alma do mundo, os daimones, a decadência espiritual e a prática teúrgica, compõe um tratado que continua vivo e operante para aqueles que buscam a reintegração. A essência da mensagem hermética contida no Asclépio repousa na ideia de que o homem é um mediador cósmico. Ele se encontra entre os mundos visível e invisível, entre os daimones e os deuses, entre o tempo e a eternidade. Sua função não é passiva. Ele é chamado a realizar a manutenção da harmonia universal, não por mera adoração externa, mas pela ação consciente, e pela transformação de sua própria natureza. Hermes revela que, ao ser dotado da capacidade de conhecer, ordenar e invocar as potências ocultas, o homem se torna co-criador com a mente cósmica. Do ponto de vista alquímico, o Asclépio apresenta, sob alegorias teúrgicas, as operações internas do magnum opus espiritual. A concepção da alma do mundo, como tecido sutil que permeia e mantém o cosmos, equivale ao mercúrio universal da alquimia, princípio volátil e intermediário entre espírito e matéria. Os daimones, por sua vez, podem ser entendidos como os agentes internos da psique, que devem ser conhecidos, pacificados e integrados ao processo iniciático, a exemplo do domínio das forças elementais no laboratório hermético. A queda da humanidade no materialismo, e na dissolução das virtudes espirituais, anunciada com precisão profética por Hermes, descreve também a etapa nigredo da alquimia interior, o obscurecimento da luz interna, e a necessidade da dissolução do ego profano. É a travessia do abismo, onde a consciência é chamada a reerguer-se e reconstituir sua ligação com o Nus. Nesse contexto, a prática teúrgica descrita por Hermes, corresponde a Rubedo, a fixação da luz espiritual na consciência desperta, a comunhão com as esferas superiores, e a consagração do homem, como operador da harmonia cósmica. A crítica hermética à corrupção dos cultos externos, e ao declínio dos valores espirituais, ressoa em todas as tradições esotéricas, sugerindo que o verdadeiro templo não pode ser profanado, pois reside no coração do iniciado. Este conceito é reafirmado pela alta magia, pela cabala, e pelos textos herméticos que vieram depois, onde o templo interior é o espaço sagrado inviolável, no qual a voz silenciosa do Nus se faz ouvir. Esta verdade, velada sob as palavras de Hermes, é o eixo da prática espiritual hermética. Para o ocultista moderno, o Asclépio funciona como um manual iniciático. Ele ensina, através de símbolos e alegorias, os processos internos de purificação, elevação e união com o princípio divino. A exortação de Hermes, a que os sábios mantenham a chama da ciência divina, mesmo quando os tempos forem hostis, ecoa como um mandamento perene. Em tempos de materialismo exacerbado e superficialidade espiritual, a mensagem do Asclépio se torna ainda mais necessária, convocando os verdadeiros filhos da luz a restaurarem a harmonia perdida. Como aplicação prática, recomenda-se ao estudante hermetista a meditação sobre as 4 operações fundamentais extraídas deste tratado. A purificação da alma, o domínio das paixões e dos daimones internos, a invocação da luz superior, e a reintegração à mente cósmica. Cada um desses passos corresponde a uma etapa do caminho alquímico e teúrgico,
podendo ser trabalhado tanto por meio de rituais internos, quanto pela contemplação filosófica e pela vida ética alinhada aos princípios herméticos. O Asclépio, portanto, não é apenas um discurso histórico, mas uma chave simbólica para a prática da automagia, da alquimia interior e da teurgia espiritual. Sua leitura, à luz dos mistérios antigos e das tradições ocultas, permite ao iniciado reencontrar as marcas da tradição primordial, e os caminhos para o retorno ao centro, onde a consciência e a eternidade se fundem, na obra silenciosa da mente universal. Concluímos esta jornada pela palavra de Hermes, certos de que aqueles que souberem decifrar o véu simbólico do Asclépio encontrarão nas entrelinhas as chaves para abrir as câmaras ocultas de seu próprio ser, e realizar a verdadeira regeneração da alma, tornando-se, no tempo oportuno, operadores da luz divina, e guardiões do segredo eterno. Ao contemplarmos as revelações transmitidas por Poimandres, e as instruções magísticas do Asclépio, deparamo-nos com a tessitura de uma senda completa, onde se entrelaçam a metafísica hermética, a ciência das correspondências, e a operação espiritual do homem enquanto microcosmos. O iniciado que percorre os ensinamentos destes textos, adquire não somente saber, mas desperta a centelha do Nous adormecida em sua essência, reconhecendo-se como mediador entre o uno e a pluralidade, entre a eternidade e o tempo. Poimandres inaugura a jornada com a revelação da origem do intelecto cósmico, da emanação da alma do mundo, e da geração dos 7 governadores, estabelecendo a estrutura do plano manifestado, e sua hierarquia oculta. Sua narrativa culmina no drama da encarnação da alma humana, e na promessa da ascensão pela gnose, delineando o mapa arquetípico da travessia do homem pelo mundo inferior, rumo ao retorno espiritual. Asclépio, por sua vez, expande e aprofunda essa cosmologia, ao situar o homem como intermediário entre os daimones e o Nous, atribuindo-lhe a função sacerdotal, de reintegrar o mundo material ao seu princípio luminoso. Nesse texto, aprendemos sobre a ciência teúrgica, a manipulação das potências invisíveis, e o declínio espiritual da humanidade, prenunciando uma época em que a religião viva seria substituída por simulacros, e onde caberia ao verdadeiro magista resgatar a sabedoria primordial. Juntas, essas obras oferecem ao ocultista contemporâneo um itinerário de retorno e reintegração. Não se trata de mera contemplação intelectual, mas de um chamado ritualístico. A prática do hermetista atual deve espelhar a operação do demiurgo, unindo os elementos dispersos e reconduzindo-os à sua origem, através de palavras de poder, imagens arquetípicas, e operações mentais alinhadas à vontade superior. Esse processo é o que os alquimistas chamaram de magnum opus, a grande obra, cuja culminância não reside na transmutação literal dos metais, mas na regeneração da alma, e na reativação do estado adamantino, anterior à queda. Assim como a alma do mundo, organiza as ideias do Nous, e as imprime na matéria, o magista deve aprender a conceber imagens no intelecto superior, organizá-las pelo Logos e imprimi-las em sua realidade pessoal e cósmica, realizando a verdadeira magia. Cada leitura, cada reflexão, e cada ritual hermético, precisa ter como fim último a ascensão da consciência ao Nous, a dissolução dos laços ilusórios, e o renascimento pelo fogo filosófico. Esse renascimento não é meramente simbólico, mas efetivo, pois altera o campo vibratório, a disposição interior, e a posição espiritual do iniciado nos mundos invisíveis. Para selar este ciclo, propomos ao ouvinte A Arte do Ocultismo, um exercício ritualístico inspirado nos textos comentados. Silencie a mente, e concentre-se na imagem da luz primordial, descrita por Poimandres, visualizando os 7 governadores, como esferas luminosas orbitando a alma do mundo, cuja substância envolve, e penetra todas as coisas. Mentalize a própria alma ascendendo por essas esferas, desprendendo-se dos desejos terrenos e dos influxos astrais, até alcançar a região do Nous. Em estado de contemplação,
pronuncie interiormente: eu sou, uma imagem viva do intelecto, filho da luz, e herdeiro da eternidade. Permaneça nesse estado, absorvendo a irradiação do intelecto, e fixando em sua essência, a recordação desse contato. Este exercício ritualístico, quando praticado regularmente, conduz o ocultista à reintegração gradual de sua natureza original, purificando os veículos inferiores e preparando-o para operações teúrgicas mais avançadas. Que este ciclo de leituras e comentários do Corpus Hermeticum sirva como um relicário espiritual e um grimório operante para os sinceros buscadores da sabedoria primordial. E que aqueles que ouvirem e compreenderem essas palavras recebam a luz silenciosa do Nous em seu coração, tornando-se transmissores da ciência divina, oculta nas entrelinhas do tempo.